Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, em que procuramos levar aos telespectadores de todo o Brasil o que é o poder por dentro e por fora. Vale dizer, aquele poder que os senhores conhecem através da imprensa, das notícias, e como é que realmente as estruturas do poder público e do poder privado funcionam no nosso país. Hoje eu trago para participar do nosso programa um prezado amigo e um dos grandes pensadores sobre filosofia de Estado, sobre teoria do Estado, sobre a função do Estado e dos governos numa sociedade. Evandro Guzzi, ele tem essa preocupação permanente, mestre e doutor, que é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela Universidade de São Paulo, preocupação permanente de como inserir determinados valores na percepção, não só da sociedade, mas principalmente pelos detentores do poder, os governantes. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Estado, a filosofia do Estado, a ética no Estado e o pensamento, por que não dizer, cristão em relação ao Estado. Um grande prazer de receber aqui no nosso programa, Evandro, e eu gostaria que você já expusesse um pouco a sua visão da política à luz da ética e de um pensamento cristão capaz de fazer o Estado um servidor da sociedade através de seus governos e não a sociedade um servidor dos governantes, dizendo que eles são os representantes do Estado. Doutor Ives, é um prazer muito grande estar aqui. Nós que aprendemos a gostar do direito também pelas suas obras, já desde a faculdade, e nesse canal tão importante, que mantém uma linha tão séria e tão construtiva para a sociedade. De fato, o que a gente consegue pensar e entender é que desde o início do pensamento de inspiração cristã, ou seja, desde que as primeiras comunidades começam a se formar, sempre se reconheceu o valor da sociedade humana. Nós podemos dizer que nesse aspecto a fé cristã, católica, ela nunca foi alheia à realidade, ao mundo, às necessidades da pessoa humana. E por isso a gente pode dizer que, num sentido assim amplo, sempre houve uma chamada doutrina social da Igreja. Ou seja, uma consequência dessa realidade de fé para a vida humana concreta que cada um de nós vivemos na nossa casa, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos empreendimentos, empresas, na nossa vida jurídica, enfim, em todos os âmbitos. Isso sempre existiu, sempre houve uma preocupação de, a partir dessa realidade de fé, desse dado de fé, desse dom da fé, como conceber, a partir dessa fé e também a partir da natureza, da realidade natural, um modo coerente, adequado de se viver nessa vida. Essa doutrina, esse pensamento, num primeiro momento, até o final do século XIX, ele é um pensamento diluído, ele é um pensamento difuso em todo o pensamento de inspiração cristã. E a partir de 1891, sobretudo com a Rerum Novarum, nós temos um ensino magisterial, uma especificidade do magistério que passa a cuidar num campo próprio, de uma maneira própria, desses temas que são tão importantes, como o senhor já adiantou, o papel do Estado, o valor da pessoa humana, valores fundamentais como o da liberdade, da propriedade privada, da função social dessa propriedade e assim por diante. Então, são temas que, de fato, são muito interessantes. Aliás, Evandro, é interessante, se você notar a patrística, os primeiros autores, durante 300 anos, apesar de os cristãos serem perseguidos, e é notável para mostrar que a obra era de Deus, porque você manter geração após geração de pessoas perseguidas e manter a fé em relação ao Criador, ao Senhor Deus do Universo, feito homem, que é Jesus Cristo, é algo de impressionante. Mas o que impressiona naqueles primeiros tempos é você encontrar todos os cidadãos mencionados nos evangelhos
e nos autores da patrística, os primeiros autores cristãos, a preocupação do cidadão exercendo sua função, mesmo no Evangelho. As pessoas são conhecidas pela profissão. Paulo diz, eu sou fazedor de tendas, Aquila e Priscila eram fazedores de tendas, era o centurião, era o pescador, era o publicano. Todos eram conhecidos pela sua profissão, mesmo Cristo, o filho do carpinteiro. O que vale dizer, São José devia ser importante, porque era um carpinteiro conhecido em todos os lugares onde Cristo ia. Agora, você tem, por exemplo, algumas cartas, por exemplo, da de Justino de Roma, quando ele escreve no início, naqueles primeiros tempos de perseguição, mostrando qual era o papel, primeiro do cristão, que não era contra o Estado, mas que o imperador tinha que compreender que a função do Estado era respeitar os cidadãos. As duas cartas na Apologia, as duas cartas que ele faz ao imperador de Roma, com toda a coragem, e ele foi um mártir depois. Se nós pegarmos, por exemplo, também, já na obra, não de Santo Agostinho também, mas ele reproduzindo muito o pensamento de Platão, mas de São Tomás de Aquino, em relação ao Estado e ao direito, João Fiennes, esse grande autor inglês, professor de Oxford, ele na obra Aquinas, ele mostra só o aspecto de direito da obra. Nós verificamos que a igreja sempre tem uma preocupação, e mesmo na criação da universidade. Quando a igreja cria a universidade, que é a maior doação cultural da civilização, o maior dom cultural que a civilização recebeu foi da Igreja Católica, criando a universidade, que passa a ser um centro de expansão. Todos os universitários de todo o mundo, de todas as universidades, as mais laicas possíveis, essas universidades tiveram origem graças à Igreja Católica. Nós temos essa preocupação. E, como você disse, era difusamente colocado, mas com a Rerum Novarum e depois com o 40º ano Popular e Progresso, daí nós passamos até uma consolidação de uma doutrina social. Então, isso que você coloca, essa difusão não, digamos, concatenada de todos esses estudos, termina no que diz respeito à função social da igreja, nós conseguimos nesse momento. Não é? E é isso que você está querendo procurar levar a políticos e a pessoas, que é uma doutrina social que pode ser a base de um Estado justo, não é isso? Doutor Ives, o senhor resumiu de uma forma magistral. No fundo, o pensamento corrente na patrística é de que o cristão é para o mundo o que a alma é para o corpo. Exatamente. Ou seja, é possível, é desejável que a influência do cristianismo não seja uma coisa simplesmente etérea ou antinatural. Longe disso. É a salvação de todos os homens e, no fundo, do homem todo. Ou seja, em todas as suas dimensões, em todas as suas realidades, as mais naturais possíveis. E de fato, a primeira coisa que ganha com isso é uma compreensão correta do que é pessoa humana. O próprio resgate da palavra romana, persona, né, que significavam as máscaras usadas no teatro romano, e quando começa a se perceber o que é essa pessoa. E sobretudo a partir da encarnação, ou seja, Deus se faz homem, se faz pessoa humana, o conceito de pessoa humana ganha uma vitalidade que não existia até o momento. Então começa a se perceber que o homem é, ao mesmo tempo, um indivíduo. Ou seja, para cada um que está em casa ouvindo, cada um de nós somos únicos, não somos capazes de ser repetidos, temos uma liberdade que é única, mas ao mesmo tempo, quanto mais eu percebo a minha individualidade, o quanto eu sou único, mais eu percebo o quanto eu dependo e preciso me abrir aos outros. E quanto mais eu me abro aos outros, mais eu percebo o quanto eu sou único. Então esse mistério de que, ao mesmo tempo, o ser humano é um ser individual, dotado de liberdade, e isso, nos tempos atuais, é um conceito que precisa ser restabelecido, esse da liberdade, e, ao mesmo tempo, o ser humano é social, ou seja, ele precisa e depende, para ser feliz, de conviver com outras pessoas. E o que o pensamento de inspiração cristã trouxe, já desde da patrística, como o senhor lembrou bem, é que existe um modo racional,
um modo ordenado de se viver em sociedade. Claro. E a contribuição que o pensamento de inspiração cristã oferece à sociedade nesse aspecto é incomparável. Não há uma outra instituição, não há um outro pensamento que tenha contribuído tanto para uma adequada percepção do que é a pessoa humana, ao mesmo tempo uma adequada percepção, uma percepção correta daquilo que é a sociedade, daquilo que é a família, daquilo que é a propriedade. É interessante o quanto o pensamento de inspiração cristã contribuiu para uma noção adequada daquilo que é a propriedade privada, o valor dela e assim por diante. Então são muitas contribuições que realmente, quando a gente olha para a história, o senhor citou o exemplo das universidades, que é um exemplo fantástico, mas também os serviços caritativos. É por isso que a gente fica tão feliz quando, no trabalho que a gente tem desenvolvido, nós vemos, de novo, cristãos que percebem que precisam ser como a alma para o corpo, precisam ser essa mola propulsora, esse dínamo, esse canal de atividade para que boas ideias, um pensamento equilibrado possa de fato influenciar na sociedade atual. Leandro, meu caro Ivan, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre o mesmo tema.